Olá a todos, sejam todos bem-vindos nessa videoaula. Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcos Uchoa e nessa videoaula 2, nosso tema é Tipologia e classificações da inovação. O objetivo dessa videoaula 2 é ampliar a compreensão do que é inovação, identificar as características da inovação e, por fim, distinguir a diferença entre inovação incremental e inovação radical. Recapitulando o que foi dito na aula 1, o que é inovação? Inovação nada mais é que um conceito econômico e social que se realiza no mercado através das empresas. Lembrando, naquele vídeo 1, que nós demos o exemplo do avião 14 bis, que foi uma invenção do Santos Dumont. Por sua vez, ele não é caracterizado como inovador porque ele não conseguiu levar a sua invenção para um consumidor, isto é, ele não conseguiu levar para o mercado, ele não conseguiu comercializar a sua invenção, que no caso era o avião 14 bis. Então a inovação é inserida no mercado, ela tem um consumidor e dentro desse mercado ela tem que ser validada através das regras da sociedade. Então ela tem que ter um padrão que possa ser oferecido para a sociedade de uma forma geral, para que as pessoas possam consumir esse produto ou esse serviço. Tipologia e classificação da inovação. Inovação significa o quê? Significa competitividade. Por isso que as empresas hoje investem muito em inovação. Porque se a empresa não tiver isso em mente, dificilmente ela se consegue ficar muito tempo no mercado. Segue aqui embaixo algumas classificações de inovação que as empresas devem ficar atentas para poder saber qual dessas classificações ela pode tirar proveito para poder se diferenciar em relação aos seus concorrentes. Temos aqui a inovação no produto. O produto, muitas empresas investem em fazer um produto diferente. Como foi dito na videoaula 1, o professor trouxe um exemplo do filtro de água de barro. Então, se uma empresa tem o interesse de inovar o produto, como por exemplo, o professor trouxe a imagem de um filtro de água elétrico. Além de oferecer uma água limpa, também oferece uma água gelada. Então existe uma evolução aí do produto. Temos também aqui o serviço que muitas empresas procuram otimizar os tipos de serviço. Muito tempo atrás, os bancos ofereciam alguns tipos de serviço, mas foi o Banco do Brasil que foi um pioneiro, ofereceu um tipo de serviço diferente, como por exemplo o cheque especial. O cheque especial, por seguinte, muitos outros bancos privados também copiaram essa ideia e também se estenderam com outros tipos de serviço, crédito pré-aprovado. Temos também as empresas, principalmente na área da indústria, que trabalham com a inovação no aspecto do processo produtivo. Então as empresas procuram qualificar melhor a sua mão de obra dentro da produção, também procuram sempre estar atento a novos equipamentos que possam gerar menos custo e maior lucratividade dentro das empresas. As empresas que investem muito na área da tecnologia, exemplos aí na área de informática, de computadores, de celulares. Até um bom tempo atrás, muitas empresas de telefone, a ideia do telefone basicamente era só fazer a comunicação entre uma pessoa e outra, de qualquer lugar. E hoje nós percebemos que o telefone ele é muito mais que isso. Os telefones hoje eles possuem diversos aplicativos, ajudando muitas das pessoas a desenvolver as suas atividades de negócios. Temos também a parte de logística, que é uma parte também de suma importância dentro das empresas, que muitas empresas procuram investir bastante, porque os produtos hoje eles estão muito nivelados. Então, às vezes, as empresas elas procuram ter um diferencial a mais em relação ao prazo de entrega dos seus produtos aos seus clientes. Então, a empresa que tem uma melhor organização nessa parte logística de entregar um produto, ela leva uma certa vantagem. O marketing ele possui diversas ferramentas que auxiliam muito as empresas a vender os seus produtos, seja um produto novo ou seja um produto que está há muito tempo no mercado e precisa ocorrer um upgrade, né, uma melhora
da sua imagem ou da sua embalagem. Então o marketing ele compõe diversas ferramentas que possa estar auxiliando as empresas, as indústrias a poder tirar uma vantagem em relação aos seus concorrentes. Graus de inovação. O primeiro é o grau incremental, que ele tem umas características como ele parte do pressuposto que já conhece as necessidades dos clientes. A trajetória tecnológica está bem definida, a cadeia de inovação já é conhecida. Então, o grau de inovação incremental é aquele grau onde se procura fazer o quê? Melhorar os produtos, tá certo? Como a gente citou anteriormente, nesse slide anterior, quando você quer melhorar um tipo de produto, que nem no caso da tecnologia temos o telefone, um certo tempo atrás ele era utilizado mais para poder fazer a comunicação e hoje ele é utilizado para outros tipos de finalidades, relacionamento social, para trabalho, transações bancárias usando os aplicativos dentro do celular. Então houve um melhoramento do serviço e também do produto. Depois nós temos aqui um grau de inovação radical. O radical, que característica ele compõe? Nem sempre as necessidades dos clientes são conhecidas, isto é, são difusas, elas estão em expansão, elas estão ainda se adaptando. A trajetória tecnológica está em formação. Note que alguns dão certo e outros não. A cadeia de inovação ela precisa ser montada. Então, o grau de inovação radical é quando vai se criar um produto novo. Então, isso aqui ele leva um certo tempo para poder se caracterizar. Nesse próximo slide aqui, vai ficar muito mais evidente as inovações incremental e inovação radical. Inovação incremental. Percebe que nessa imagem aqui nós temos uma TV, que ela, a sua parte externa revestida de madeira, ela possui 2 botões. Por seguinte, existe já uma evolução nesse outro modelo, é uma televisão um pouco já maior, principalmente no seu tamanho na horizontal ela é maior. Ela possui mais funções, percebe que ela tem mais botão. Depois nós temos aqui uma inovação já um pouco mais evidente, parte externa da televisão, que ela já está numa embalagem já de plástico, uma embalagem que deixa mais o produto mais leve também. E por fim nós temos aqui um modelo que já é utilizado por nós, que é o modelo de LCD, e também já está agregado juntamente com a tecnologia, com diversos aplicativos, para poder fazer a conexão junto à internet, tá? Então isso aqui é um grau de inovação que o produto ele foi melhorado de acordo com um certo período que as empresas foi investindo, desenvolvendo novas tecnologias, tá certo? Depois aqui nós temos a inovação radical, que é aquela inovação que surge um produto novo. Muito tempo atrás, pode-se ouvir uma banda, uma música, um cantor, as músicas vinham gravadas nesse formato do disco de vinil, tá certo? Depois do disco de vinil, passou-se para a fita cassete, que foi uma inovação muito importante também. Por quê? Porque além de você ouvir o seu cantor, a sua banda favorita, você também tinha a opção de utilizar essa fita cassete para poder gravar as músicas dos cantores favoritos. Tá? Então você poderia fazer uma coletânea de alguma música e gravar de acordo com o seu gosto, na sequência que você escolheria. Depois também veio o CD, que foi uma revolução muito marcante também, em termos até de qualidade de áudio, a um custo acessível também. Depois das mídias físicas começaram a vir os formatos de arquivo, no caso aqui é um MP3, tá? Que as músicas eram gravadas no formato de arquivo e armazenada no MP3, que por sua vez tinha um foninho de ouvido também para a pessoa poder ouvir a sua música. E finalizando aqui temos o MP4, que além de gravar no formato de áudio também era possível visualizar também o seu cantor, a sua banda. Então percebe que a diferença entre a inovação radical, existe uma grande diferença em relação à inovação incremental. Para a gente fazer um fechamento, da onde que vem as ideias para mudar, para inovar. Uma da própria necessidade da empresa tem de poder se manter no mercado, ela tem em mente que ela tem que ser competitiva. Mas a ideia ela vem do que? Ela vem de 2 ambientes, do ambiente interno da empresa e do ambiente externo da empresa. O ambiente interno nós podemos citar os próprios funcionários, que eles percebem algo
dentro da empresa que possa se melhorar, tá? Isso é levado à direção da empresa, que com certeza melhora todo o processo dentro da organização. Também existem aquelas pessoas externamente, que são as pessoas que possa utilizar o saque das empresas para poder fazer alguma sugestão, alguma crítica. Algumas empresas também utilizam pesquisa de mercado para poder ouvir os seus clientes, ouvir a necessidade que o cliente tem em um determinado produto, um determinado serviço. Enfim, as inovações surgem das pessoas dentro ou fora das organizações. Pessoal, para finalizar, o professor trouxe aqui uma atividade 2, porque 2 é pertinente a esse vídeo 2, que é para a gente poder responder verdadeiro ou falso, para a gente poder assimilar o que foi dito nessa vídeo aula 2. Então, eu queria agradecer, eu espero que essa vídeo aula possa ter contribuído de alguma forma. De momento eu agradeço, até uma próxima.